Olá! Iniciando uma live, iniciando um vídeo ao vivo aqui. Quem for entrando vai me dando um oizinho. Me diz se está escutando bem, quem estiver por aí. Vou aguardar um pouquinho então o pessoal se conectar. Tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Então, boa noite, pessoal. Oi, gente linda que está entrando aqui. Oi, Josi. Oi, Karina. Então, oi, pessoal que está assistindo agora, que está participando aqui comigo agora, que vai assistir depois, que assistirá no futuro. O que sabemos sobre assistir no futuro? O futuro hoje tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, com as ferramentas que a gente vai utilizar, com aquilo que a gente vai expandir. Então, o que eu postei foi com a seguinte pergunta, né? O que você escolheria se tivesse ferramentas para contribuir nas suas escolhas? Quais seriam as suas escolhas se você tivesse ferramentas para contribuir? Quantas vezes que a gente se parou nas nossas escolhas por não ter ferramentas que contribuíssem para a gente ter mais clareza daquilo que a gente está criando, daquilo que a gente gostaria de criar, que às vezes quando a gente vai escolher algo que a gente sabe que vai nos tirar do lugar que a gente está atualmente, começa a vir um monte de coisa à tona, que a gente começa a se movimentar a energia, movimentar as nossas escolhas, para nos tirar exatamente desse lugar. Isso a gente também chama de implantes distratores, são as dúvidas que começam a ofuscar toda a nossa visão. Então, quantas vezes é que a gente fez isso? Não, ninguém fez, nem eu, nem vocês. Ninguém faz nada disso. Então, e se a gente tiver ferramentas, ou se entregar a essas ferramentas, utilizar essas ferramentas, de modo a tirar isso que ofusca, que está atrapalhando a nossa visão, para perceber o que a gente está criando com aquilo que a gente está escolhendo. Não ficaria muito mais fácil da gente escolher se a gente tivesse uma clareza do que está sendo criado? Mas e quantas vezes é que a gente se perguntou por isso? Que a gente perguntou pra gente mesmo, para se convidar a olhar de uma maneira diferente? Quantas vezes é que quando a gente está escolhendo, a gente começa... Eu nunca desajoso. Não. Quantas vezes é que quando a gente escolhe, e aí o que a gente faz? A gente decide, né, escolhe que vai escolher algo diferente, que vai fazer algo diferente daquilo que a gente está fazendo. Aí o que a gente faz? A gente começa a colocar na balança. Geralmente, não estou dizendo que todo mundo faça isso, tá? Geralmente tem um sistema de balança, né? Que você coloca e vai ver o que você perde, o que você ganha se você escolher isso ou se você escolher a outra coisa. E você faz com outra coisa também isso. O que eu vou estar ganhando, o que eu vou estar perdendo com isso. E muitas vezes nossas escolhas são baseadas nessas balanças. E se tiver uma outra maneira de funcionar? E se a gente puder escolher de uma maneira diferente? Que maneira seria essa? E que contribuição escolher de outra maneira seria? E se a gente tivesse essa perspectiva do que está sendo criado, quão mais fácil pode ser a escolha? E a gente ficaria em algo assim, mesmo que a gente sabe que não está funcionando, a gente ficaria agarrado àquele negócio, agarrado àquilo, sabendo que a gente pode mudar e a gente tem ferramentas para isso? Quantas vezes que a gente escolhe algo e considera isso como algo imutável?
Então, quantas áreas da nossa vida a gente está considerando como uma pedra, que não pode mexer, que não pode mudar, que é aquilo lá mesmo, que é assim mesmo, e é assim que é. Como seria se a gente jogasse uma ferramenta, jogasse alguma coisa ali, que abrisse isso, que expandisse isso? Júlia, tô ficando maluca, qual que é essa ferramenta? O que é isso? A minha ideia aqui, inclusive, trazer que executar essa ferramenta não se trata de um objetivo final, não se trata de um resultado. Que quando a gente executa essa ferramenta que eu vou trazer para vocês, é algo para expandir ainda mais a nossa consciência e exercitar isso do nosso poder de escolha e da nossa habilidade de escolher. E para a gente reconhecer e se convidar para escolher mais, para escolher além, sair desses lugares imutáveis que a gente considerou como pedra, para funcionar de uma maneira diferente. Então não se trata de prever um resultado e daí você caminhar em direção àquela meta, àquele resultado. Se trata de você reconhecer e perceber a energia. Então é uma ferramenta que desafia o nosso sistema de crença, que desafia a maneira com que a gente funciona, que toda pergunta, essa ferramenta que eu vou trazer é uma pergunta, toda pergunta, ela quebra os algoritmos, ela quebra o sistema de cálculo da mente. E a mente é que faz o que eu ganho, o que eu perco. E o nosso propósito aqui é sair do racional, sair do lógico, para perceber mais possibilidades e para começar a exercitar a consciência da energia, a consciência do que está sendo criado. Então é um espaço de escolha diferente do que a gente vem funcionando há muito tempo atrás. E agora que você vai receber essa ferramenta, que escolhas você gostaria de escolher, que você nunca escolheu antes, porque, sei lá, deixou em stand-by, deixou dormindo lá, fez de conta que não era hora, tararã. Então vamos trazer essas questões, essas escolhas que vocês gostariam de escolher, mas nunca tiveram a coragem de olhar para isso. Tararã. Então se conectem aí a algo que vocês gostariam de escolher para o viver de vocês. Algo que vocês nunca tiveram a coragem de olhar e ver mais de perto o que é que tem aí para vocês. E agora vocês vão receber uma ferramenta para utilizar. Como que eu utilizo essa ferramenta? Eu vou falar como eu utilizo e como eu me entrego para ela, para perceber qual é o espaço que cria com isso, tá? Então, é uma ferramenta para executar por 6 dias. Então, vocês peguem aquilo que vocês gostariam de escolher, que vocês ainda não escolheram, tá? Ou algo novo, algo que vocês querem expandir. E aí, vocês vão jogar a seguinte ferramenta. Como será a minha vida daqui 5, 10, 200 anos se eu escolher isso? Se vocês tiverem mais do que uma coisa para escolher, vocês escolheram, por exemplo, estão entre 2 coisas. E aí vocês não sabem qual que é a melhor para vocês. Aqui não se trata da gente identificar melhor, tá? Se trata de ir para o lugar de qual vai criar mais, sem ponto de vista, sem julgamento, sem nada, tá? É apenas reconhecer o que vai criar mais no momento atual, no momento que vocês estão hoje. E aí, essa ferramenta, se vocês têm essa segunda opção que vocês estão olhando, vocês perguntam como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 200 anos se eu escolher essa outra coisa, ok? Então, a ferramenta é essa. E aí, como é que vocês vão fazer? Como eu faço, tá? Que eu tô convidando vocês para fazerem também e perceberem. Vocês podem utilizar algo que não seja assim tão grandioso, que criaria uma mudança uau na vida de vocês. Para vocês começarem a exercitar e perceber como é que é a consciência dessa ferramenta, tá? Então, essa é a ferramenta, uma ferramenta
Por 3 dias vocês vão ficar se perguntando, foi o que eu fiz, tá? Mais ou menos há um mês atrás, eu executei essa ferramenta, como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 200 anos, se eu escolher, oi Fran, continuar morando nessa cidade. E aí por 3 dias eu fiquei me perguntando, eu me entreguei para a energia dessa ferramenta, dessa pergunta. E eu deixei a energia vir, as coisas acontecendo, as coisas se mostrando, e eu sabendo que eu estava nessa pergunta, na energia dessa pergunta, tá? Durante 3 dias. Passado esses 3 dias, eu fiz essa mesma pergunta, mas me direcionando para outra cidade, para outro local, que eu estava considerando a possibilidade de mudança. Durante esses outros 3 dias, eu fiquei, como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 200 anos, se eu escolher me mudar de cidade. E eu me entreguei a essa energia por 3 dias. Então eu fiquei funcionando, o meu modo de funcionamento era como se eu estivesse me mudando. E aí eu fui percebendo a energia e eu fui percebendo o que isso criava. Quantos fluxos, quantas portas se abriam, quantas possibilidades, quanta coisa eu soltava, quanta coisa vinha agarrado, a mente o tempo inteiro, né, querendo colocar na balança. Mas eu voltava para a pergunta, quebrar essa sequência algorítmica para funcionar, me convidar para funcionar de uma maneira diferente. E aí, então, por 6 dias, uma ferramenta executada para uma opção, depois outra ferramenta executada para outra opção, que eram as 2 coisas que eu estava considerando naquele momento. E aí, reconheci a energia, se estava congruente com aquilo que eu gostaria de criar para o meu futuro, com o meu futuro. Dos 3 primeiros dias não era, deu ok, mas eu só recebi aquela energia, percebi, reconheci, soltei e fui para os outros 3 dias e executei a ferramenta por aqueles outros 3 dias. Recebi a consciência, o espaço, as informações, as possibilidades, as coisas como iam fluindo. E aí eu percebi que estava congruente com a energia que eu gostaria de criar para o meu futuro. Então, não baseado em pontos de vistas, em isso ou aquilo, porque na cidade isso, porque na cidade aquilo, porque as pessoas assim, porque os clientes, porque o trabalho, porque o negócio, porque não sei o quê. Então, eu não coloquei isso na balança, tá? Eu fui para a pergunta de qual seria o local que iria criar mais e executei essas ferramentas. Então, que escolhas que a gente pode escolher se a gente tem essas ferramentas para exercitar a nossa consciência, para perceber e para reconhecer o que vai criar mais. Então, a gente teria medo de escolher se a gente sabe qual é a energia, o espaço das coisas que estariam sendo criados? Não seria muito mais fácil para a gente escolher se a gente se permitisse se entregar? Que, por exemplo, no momento que a gente executa essa ferramenta, você não está de fato agindo. Então eu levei mais de 6 dias para realmente começar a agir pela minha escolha, para saber qual era a minha verdadeira escolha, o que estava mais alinhado à minha essência, ao meu futuro. Então eu realmente levei mais tempo. Então não foi um ato impulsivo, né? Foi um ato que só veio depois de reconhecer o espaço e a energia. Então, quanta coisa é que a gente pode escolher se a gente sabe qual é o espaço, a gente reconhece a energia, que a gente reconhece, se convida a funcionar de uma maneira diferente. Quem aí vai usar? Muitos de vocês eu sei que já conhecem essa ferramenta, mas não com essa pegada, não com essa maneira de usar. Muitas vezes, como a gente tem um sistema de captação muito grande, que mais de 90%, 98% de tudo que a gente capta não é nosso, como que eu percebi? Quando eu executava essa ferramenta, muitas vezes eu ainda estava sob influência de muita coisa que eu estava captando. E aí, quando eu comecei a executar dessa maneira, por 3 dias uma coisa, depois considerando outra possibilidade, eu consegui ter mais clareza do que realmente era verdade, estava congruente comigo, com a minha essência e com o que eu gostaria de criar, não baseado nos pontos de vista, nem meus, nem das outras pessoas. Então, quem aí vai usar?
Quem aí já escolheu algo para executar essa ferramenta? Quem aí vai ter coragem de olhar? E aí o que vem depois também, isso da escolha, é só uma escolha. Se você não escolher isso, tá tudo ok. E se você escolher, você sabe o que vai criar para você. Tanto pela questão do peso que isso vem, quanto da questão do leve do que isso vem, do que isso traz para você. Então, o que mais é possível? O que mais é possível? Essa é uma ferramenta de Access Consciousness. Aê, Fran! Josi também! Uhul! Essa mulherada incrível! Rafa, tu também tá por aí? Vai fazer essa? Com o que tu escolhe fazer? Alô também! Boa, gente! Boa! Então lembrem, uma ferramenta durante 6 dias. E é interessante a gente fazer, é só uma perspectiva de como eu percebo na prática isso, tá? Coragem não falta, diz a Josi, o que mais é possível? É interessante, na maneira com que eu fui utilizando essa ferramenta, fazer os 3 dias seguidos, depois os outros 3 dias. Então, brincar por esses 6 dias consecutivos. E é seguir, assim, a vida de vocês, é fazer a pergunta e não ficar procurando resposta, não ficar procurando coisas assim que coincidam, que vão dar alguma resposta decorrente dessa pergunta, e sim seguindo a vida de vocês e percebendo no dia a dia o que isso vai criar, o que isso está criando, qual é o fluxo, quais as mudanças. Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente abre para o universo contribuir conosco. Então nunca subestimem o poder de uma pergunta. Nunca! Never! Perguntem mais. A pergunta demanda do universo. E aí o universo começa a mostrar como será mesmo a sua vida se você escolher por isso, se você escolher isso. E como não será, e como será se você não escolher essa coisa ou escolher outra coisa. Então isso nos dá uma flexibilidade. Vocês percebem a flexibilidade que nos dá de escolha e que o tempo inteiro a gente pode escolher? Nos dá, me vejo muito como essa consciência da escolha, consciência de que a gente pode sim escolher, que há esses lugares que a gente considera imutáveis, que é assim, ou a gente escolhe não olhar por não ter ferramentas, por não ter muita clareza sobre o que escolher, o que fazer. A gente bloqueia ou deixa de lado, escolhe não olhar, né? Então, como seria jogar uma pergunta ali e abrir isso, trazer isso para a luz, trazer isso à tona, só por brincadeira, só por diversão, para perceber o que é que vocês poderiam criar se vocês escolhessem isso? O que mais é possível? O que mais é possível? Tem alguma pergunta sobre o uso da ferramenta, sobre isso? Eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de falar, então deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu passei tudo que eu queria trazer nessa live, trazer com essa ferramenta. Aí é muito incrível essa questão de usar a ferramenta, que vai expandindo sempre a maneira com que a gente usa. Por exemplo, quanto mais a gente usa a ferramenta, mais a gente vai tendo uma consciência diferente. Tipo, a gente acabou de falar, eu acabei de falar, né? Que tudo muda, que nada é imutável. Então a consciência também muda, a consciência também é mutável. E quando a gente vai brincando com essa ferramenta ou outras ferramentas, que a nossa consciência vai expandindo, vai incluindo mais coisas, mais possibilidades. Já falei. Quando a gente vai incluindo mais coisas, né, expandindo mais a consciência, a gente vai percebendo as coisas de uma maneira diferente. Então, se hoje a gente executa com um determinado aspecto, com uma determinada escolha, e daqui um mês a gente repete essa ferramenta na mesma área ou com outra coisa, a gente vai perceber
que a nossa consciência está diferente, a gente vai perceber a ferramenta, o aspecto de uma maneira diferente. Então a consciência sempre muda. E esse é o propósito da pergunta também, nos convidar a não definir nada. Então, por exemplo, a gente faz essa ferramenta por 6 dias e aí depois a gente dá um tempo e pode fazer isso de novo e vai perceber alguma coisa diferente, ou escolhe modificar alguma coisa e algo diferente vai se mostrar, algo diferente vai modificar, porque a gente está mudando. Então, inclusive, a nossa consciência muda o tempo inteiro. Como pode melhorar? Então, a Lou perguntou durante o dia várias vezes. Isso você pode repetir várias vezes assim durante o dia, por exemplo, de manhã, de tarde e de noite, para se conectar com a energia. Se você aí vai exercitando a ferramenta e vai percebendo assim o que vem assim para você, a energia disso, o teu perceber, exercita a tua consciência em relação ao teu perceber. Aí você vai reconhecendo e cada vez que você faz a pergunta, se conecta, percebe, reconhece isso, recebe, e aí você sabe que é aquela energia. Daí quando você repete a pergunta, você percebe que aquilo lá vem de novo. E aí tudo que vier durante o dia, durante esses 3 dias, que é parecido com essa sensação que você tem quando faz a pergunta, é correspondente a essa consciência do que está sendo criado se você escolher isso. Então você pode fazer essa pergunta várias vezes ao dia. Não precisa ficar o tempo inteiro com aquele negócio na cabeça. Como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 20, 200 anos se eu escolher isso? E de novo, e de novo, e de novo. Não, você faz a pergunta, reconhece e aí você percebe se em algum momento do dia você se desconectou dessa energia, dessa sensação, repete para se conectar, para se engajar de novo com essa energia. Que o propósito é se entregar e perceber durante esses 3 dias o que cria no teu universo. Quais são as mudanças, as modificações, o que se apresenta para você. E a Josi falou então para repetir a ferramenta que a Thaís acabou de entrar. Oi, Thaís! Seja bem-vinda! Então, gratidão por estar aqui. E a ferramenta então, Thaís, como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 200 anos se eu escolher isso por 3 dias? Se você tiver uma segunda opção de escolha, se você estiver considerando, por exemplo, 2 coisas, você está entre uma coisa ou outra, casa ou compra uma bicicleta. Como será a minha vida? Que exemplo, hein? Alguém tem um melhor? Como pode ser mais divertido? Tá, vamos fazer que esse aí. Como será a minha vida daqui 5, 10, 200, 300 anos se eu escolher casar? Daí durante 3 dias você fica executando essa ferramenta. Aí a outra consideração é: como será a minha vida daqui 5, 15, 200 anos? Não importa muito os anos. Vocês viram que eu usei os anos diferentes na pergunta antes e os anos agora é diferente, tá? Mas joguem alguns anos aí pra frente. Então, como será a minha vida daqui 5, 15, 200, 300 anos se eu escolher comprar uma bicicleta? E aí, durante 3 dias, vocês fiquem fazendo essa de comprar a bicicleta. E aí é reconhecer a energia, se comprar a bicicleta vai criar mais para você, ou casar. E aí você escolhe, se você escolher, aquilo que cria mais para você. E aí, por exemplo, tá, mas Júlia, eu tô considerando só uma coisa, eu tô olhando para a bicicleta. Então, como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 200 anos se eu escolher comprar a bicicleta? E aí, durante 3 dias, faz dessa maneira a pergunta. Quem tá entrando agora, tipo, não deve estar entendendo nada. O que essa louca tá falando de comprar bicicleta? Como pode ser mais divertido? E aí, considerando que vai comprar só a bicicleta, tá? 3 dias com a pergunta da bicicleta e depois 3 dias se eu não comprar a bicicleta. Então, como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 20, 200 anos se eu não comprar a bicicleta?
E aí então faz. E aí nesse exemplo pode escolher os dois. Se criar os dois, né? O que mais é possível? O que mais você escolhe acrescentar, né? Muitas vezes quando a gente vai escolher algo que cria grandes mudanças, né? E a gente fica com muitas dúvidas, vem muitos medos, que a gente tá, digamos que acomodado ali numa situação, tá numa zona de conforto, ou já sabe o que aquilo cria, né? E aí quando a gente joga a pergunta, ou quando, na verdade, quando a gente quer escolher algo diferente, que a gente começa a se mexer, a dar um passinho, tem mais coisa, eu quero escolher mais, eu quero escolher outra coisa. Começa a vir um monte de coisa. E aí quantas vezes, né, que a gente se para frente a isso? E aí então a gente joga essa pergunta para ter mais clareza sobre isso, a gente tira total a atenção de tudo aquilo que vem para nos distrair, de todas as dúvidas, todos os medos, porque a gente não dá atenção, a gente não entra no caminho delas e a gente simplesmente se coloca num lugar de escolha e de empoderamento. Porque a ferramenta da pergunta, ela tem essa ação, essa função, que é nos colocar no lugar de poder e não de controle, controlar o resultado, controlar o externo. Que não é essa a pegada, o lugar é de reconhecer o poder de escolha. Então que você está, digamos que no centro disso tudo. E aí é você quem escolhe com base na tua percepção. Não é porque uma das outras coisas que a gente faz, assim, com bastante frequência, que eu percebo, é quando vai escolher alguma coisa, começa a perguntar para um, conversar com o outro para ver o que um outro acha, e aí o que acontece? Vai fazer escolhe baseado nos pontos de vista das outras pessoas, o que as outras pessoas acham que é bom, o que é ruim. Mas de novo, lá no comecinho da live eu falei sobre a questão da balança, né? De a gente colocar as coisas na balança para daí escolher. E aí a gente tá ainda considerando a balança de outra pessoa, das outras pessoas, o que as outras pessoas acham bom e ruim para você, ou para elas, ou enfim, a partir da perspectiva delas. Não tem nada errado disso, tá? Não tem nada errado, tá tudo ok. Se isso funciona para você, se isso funciona, tá tudo ok. O meu propósito com isso é trazer uma ferramenta e um modo diferente de funcionar, que nos dá mais consciência do nosso poder de escolha, nos coloca mais nesse lugar do empoderamento, que a gente tem escolha, que a gente pode escolher pela gente mesmo, sem precisar depender de opinião, de ponto de vista, nem mesmo os nossos, apenas baseado no que a gente gostaria de criar, no nosso futuro, como a gente gostaria de viver, o que a gente gostaria de escolher, mais possibilidades, como pode ser mais expansivo, né, gente linda? Mais alguma perguntinha em relação à ferramenta ou alguma questão de como utilizar para algum aspecto que vocês escolham olhar com essa ferramenta? O que mais é possível? O meu exemplo foi legal, né? Muito legal. Como pode melhorar? Alguém me mandou vários coraçõezinhos, adorei, manda mais. Como posso ter mais disso? Gratidão, 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 gente. Mais nenhuma perguntinha? Eu já estou há quase meia hora aqui falando. Como pode melhorar? Como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 20, 200 anos se eu falar mais meia hora? Isso dá pra fazer até com comida. Dá pra brincar só por diversão, pra ir percebendo e recebendo a consciência. Se eu escolher... Mas aí é uma coisa um pouquinho mais instantânea, né? Aí você não vai ficar 6 dias perguntando como será a minha... Ou vai, né? O que mais é possível. Como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 20 anos se eu escolher comer isso ou se eu escolher não comer isso. Eu acho que você não vai ficar 6 dias fazendo isso. Que mais é possível? Como pode melhorar? Deixa eu dar um visu aqui no que eu anotei, se eu pulei alguma coisa. Tem mais alguma perguntinha aí, gente?
como pode melhorar? Sobre... Não falaremos de comida, por favor. Ok, Josi, como pode melhorar? Quais os teus pontos de vista sobre comida? Ai, que mais é possível? Uma dessas ferramentas, na real, essa ferramenta, ela nos dá, ela nos convida, na verdade, para reconhecer uma habilidade que a gente tem, que é a de prever o futuro, de perceber o futuro. E a gente sempre tem essa habilidade, mas com muita frequência a gente escolhe deixar ela de lado, né? Ou a gente permite que todas as dúvidas e tudo que vem à tona ofusquem isso, né? Quando a gente entra nisso. Perguntas daqui 6 dias. Ok, Lou. Ou ainda a gente escolhe cortar a consciência, que muitas vezes a gente percebe o que está sendo criado, mas a gente faz de conta que não está percebendo. A gente corta a nossa consciência de modo a cortar a nossa habilidade. Então, como seria a gente reconhecer o que está sendo criado, perceber e se empoderar disso? Então, quantas coisas que a gente poderia escolher melhor, entre aspas, sabendo o que isso está sendo criado, e incluindo inclusive o seu corpo, porque quando a gente executa essa ferramenta, a gente está incluindo o que o nosso corpo está nos dando de informação. Então essa energia, essas sensações que a gente vai captar durante esses 6 dias, é o nosso corpo que vai dando essa consciência, essas informações, essas percepções para nós. Então, inclui o nosso corpo nessa questão de perceber o futuro, de prever o futuro. E lembrando que a gente não vai ter, executando essas ferramentas, o resultado. Você não vai ver, vai ser assim, 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 assado. Não é projeção e nem expectativa, é a sensação. Daí, cada vez... Daí, por exemplo, você escolheu aquilo que é mais expansivo para você. Durante 3 dias, dos 6 dias... 3 deles foi totalmente expansivo, alegre, divertido, criou um montão de coisa pra você, fluiu energia, aí você fez o outro, aí tá, passou os 6 dias. E aí, beleza, você já sabe o que você vai escolher, aí você escolheu aquele mais expansivo. E aí você segue a tua vida. Não significa que todos os outros dias depois dessa escolha vai ser lindo, maravilhoso e mega expansivo. Mas cada vez depois desses 6 dias que você estiver escolhendo alguma coisa, você vai saber o que tem a ver com a energia daquela pergunta, daquilo que estava expandindo mais. Você, reconhece e você sabe que é aquilo ali que vai criar mais. E aí é a hora, é o lugar que você reconhece e se dá os parabéns, que quanto mais a gente reconhece, mais disso vem. Aí o universo diz assim, ela entendeu, ela captou que eu tô dando pra ela aquilo que ela perguntou, já que ela escolheu, então eu vou dar mais. E aí ele vai contribuindo para as coisas se mostrarem na nossa frente, no nosso universo, ao nosso redor, mais congruente com essa energia para a gente escolher mais disso. É como se fosse ir ligando os pontinhos das nossas escolhas com base nas sensações, na energia e não no resultado. Percebe a diferença? Que aí você não vai dar duro para chegar naquele resultado. Você vai simplesmente seguir a leveza e a expansão. Então é uma maneira totalmente diferente de funcionar, totalmente diferente de escolher e que nos coloca, nos convida para ir para esse lugar de escolha, de empoderamento. E percebe que o empoderamento não é forçar algo contra. O empoderamento é esse lugar onde você reconhece e você pode escolher. Você reconhece a sensação, a consciência daquilo e aí você, eu escolho mais disso. Não, esse negócio aqui não tá congruente, não é aquela energia lá. Não, tchau. Escolha outra coisa. O que mais é possível? Que outras opções eu tenho? Que outras escolhas eu tenho? E aí o universo, ela tá agindo congruente com aquilo que ela perguntou, com aquilo que ela pediu. Vou dar mais disso. Mais ou menos assim que eu percebo que o universo trabalha. Como posso ter muito disso, mais disso, mais disso, mais disso? É isso aí, Josi.
Que mais é possível? Que mais é possível? Então, que escolhas? O que vocês vão escolher agora? O que vocês escolherão a partir de agora? Que vocês têm essa ferramenta para contribuir nas escolhas de vocês, com os negócios de vocês, com os relacionamentos de vocês, com a família, com tudo. Vocês podem utilizar para qualquer coisa isso. Então, o que vocês vão escolher a partir de agora que vocês têm essa ferramenta e tem essa ferramenta de uma perspectiva diferente, de uma maneira diferente de funcionar com a ferramenta, que muitas vezes é isso, a gente tem a ferramenta, mas quando a gente recebe uma maneira diferente de funcionar com a própria ferramenta, de executar, de brincar com a ferramenta, a gente pode criar resultados, entre aspas, diferentes. Criar futuros diferentes, criar espaços diferentes, perceber possibilidades diferentes. O que mais é possível? É isso aí, então, gente linda. O que mais é possível? Então, mais perguntinhas? Então tá, e aí eu vou aguardar vocês. Daqui, vou dar um prazo assim de tipo 7, 8 dias. Aí quem quiser me contar, quem quiser me mandar uma mensagem me contando como foi a escolha. E daqui um mês também, depois de ter escolhido o que isso está criando, eu aceito, recebo os feedbacks da ferramenta. Que mais é possível. Então, muito obrigada a vocês que estiveram participando aqui, que receberam essa ferramenta ao vivo. Obrigada às pessoas que assistirão no futuro, que receberão essa ferramenta no futuro. Que mais é possível. Curtam, compartilhem, mandem muitos corações aí pra mim. Como seria se a gente tornasse essa ferramenta mais disponível, mais acessível para mais pessoas? Que facilidade mais pessoas teriam para escolher? Quantas pessoas vocês conhecem que têm dificuldade de escolha ou que fica colocando o poder de escolha na mão das outras pessoas? Então, como seria enviar para essas pessoas essa live? Vai ficar disponível, eu vou ver se eu consigo salvar aqui para disponibilizar isso também em outras redes, mas a princípio por 24 horas, então como seria marcar, enviar, compartilhar isso para que mais pessoas tenham acesso a essa ferramenta e saibam que ela sempre tem escolha em qualquer situação. Coisa boa, coisa ruim, qualquer situação as pessoas podem escolher, a gente pode escolher. E esse é o lugar da gente executar as ferramentas e reconhecer o nosso poder de escolha. O que mais é possível, gente linda? Então, beijo, 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 gratidão, gratidão pelos curtires e compartilhares e tudo mais. Até dia desses. Beijo.